problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Senhor, queridos, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, por favor. Queria que você abrisse o livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler o versículo 9. Josué 1, 9. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você pode olhar aí para o irmão que está do seu lado e falar assim para ele: ser forte e corajoso. Não temas. Amém? Nós servimos um Deus forte que declara que Ele é conosco por onde quer que nós andarmos. Aquilo que nós tivermos que fazer, aquilo que nós tivermos que viver, Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Aleluia! Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, Santo, 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 é o Teu nome, Senhor Jesus. Te amamos, Pai, Te adoramos. Declaramos, Jesus, que nós escolhemos estar aqui nessa noite, Pai. Que nós escolhemos, Jesus, Te adorar. Escolhemos entronizar louvores. Escolhemos, Jesus, exaltar o Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Passeia em nosso meio, Espírito Santo. Passeia, Jesus, por todo lugar, Pai. Passeia em todas as casas que estão agora conosco, Senhor. Derrama a Sua onipresença, Pai, em todos os lares que estão conectados conosco também, Senhor. Da mesma forma, Deus, da mesma forma que o Senhor, Deus, passeia por este lugar, nós queremos declarar a presença do Senhor, clamar pela presença do Senhor, com cada casa, com cada família, em nome de Jesus. Senhor, te amamos, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo no nosso coração. Queremos declarar, nós escolhemos a Ti, Jesus, Te amamos, Te adoramos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode levantar suas mãos bem alto e declarar assim: eu escolho
escolhemos ser santos. Escolhemos a Ti, Senhor. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus. Eu nasci pra Te chamar de Pai e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, somente Teu, e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia um pecado vem, Me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, nós somos povo exclusivo Seu, Senhor. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia um pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Nós escolhemos Te adorar, Senhor. Nós escolhemos, Senhor Deus Pai, ser santos. Nós sabemos que todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, mas nós escolhemos Te adorar, mas nós escolhemos não Te desagradar, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Senhor, vem nesse lugar, Jesus. Demonstra a Tua glória, demonstra, Senhor Deus Pai, o Teu amor em nós. Nós queremos
queremos te exaltar. Tu és santo, tu és santo. Pai, tu és santo, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo tu és, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o meu. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz, posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca nos deixa. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei. Nós te louvaremos, Senhor. Nós louvaremos o teu nome. Eu posso ver a luz, eu
deixou, quando o bem ou quando o mal. Oh, nós vamos cantar mais uma vez isso. Levanta as tuas mãos e fala isso. Nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca nos deixa. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem, quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca nos deixou. Nunca nos deixou. Santo, santo, santo. Tu és santo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Ah, Deus, que suba até o Senhor. Santo, 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 santo. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, toda dada a ti, Senhor. Seja o domínio, todo domínio é teu, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
Começa a declarar isso. Começa a declarar que a tua alma anseia por ti. Minha alma anseia. Começa a falar isso pra Ele. Começa a falar isso pra Ele. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o seu tabernáculo
tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo. Que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Queridos, fica à vontade, traz seu dízimo, traz a sua oferta enquanto a gente continua cantando essa música. Fica à vontade, Pai, abençoa esses dízimos, essas ofertas em nome de Jesus, Deus. Adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Que o seu tabernáculo Seja aqui, Jesus, o seu tabernáculo, Pai, neste lugar, em nosso meio, no nosso coração, Jesus. É onde nós queremos que o Senhor habite, Pai. É onde nós declaramos que é sua casa, é sua habitação. Senhor Jesus, nós te amamos, te adoramos, entronizamos a tua presença, Pai. Quero colocar diante do Senhor, Pai, nesse momento, a vida do pastor Lucas, Deus. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem falado com ele, Pai, que o Senhor possa esvaziar ele, Senhor, de todo eu, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, usá-lo, Senhor, como um vaso. Que o Senhor possa falar com a sua noiva, entregar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, como noiva do Senhor. Nós pedimos a sua bênção sobre a vida dele, a sua bênção sobre cada vida que passou por essa porta. Destrava os nossos ouvidos, as nossas mentes, Senhor Jesus. Nós queremos receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. A paz, amém? Amém. Glória a Deus. Feliz em estar com vocês aqui mais essa noite. E eu quero muito que a gente possa receber um pouquinho mais de Deus neste dia e que eu consiga, em nome de Jesus, transmitir um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado comigo. Na verdade, para ser mais específico, Deus ministrou comigo essa palavra na sexta-feira, na noite da adoração. Foi um momento especial para aqueles que vieram, inclusive a presbítera Simônia, ela disse algumas coisas nessa noite, que vinham exatamente de encontro com aquilo que Deus tinha ministrado comigo, que eu vou trazer para vocês hoje, amém? Queridos,
Na verdade, eu tenho o desafio de fazer vocês enxergarem essa visão, enxergarem essa maneira de enxergar aquilo que eu vou colocar nessa noite. E para a gente começar a conversar, eu gostaria que vocês lembrassem uma passagem da Bíblia, a gente não precisa abrir, quando os discípulos estavam com Jesus, apavorados, num barco, numa tempestade, eles clamaram socorro para Jesus. Jesus acalmou o problema, mas em seguida ele fez uma pergunta. Primeiro ele resolveu a necessidade dos discípulos, que era acalmar a tempestade. E na sequência ele fez uma pergunta para os discípulos. Alguém recorda? Gostaria de ler a passagem, por favor, Lucas 8, 24. Deus amado, mais uma vez, Deus, ainda na sua presença, nós queremos falar das coisas, Deus, do seu reino, da sua justiça, da sua palavra. Portanto, toma conta deste momento, Deus, toma conta da minha mente, do meu coração, de cada pessoa aqui presente, Deus, que o Senhor possa, Deus, estar cativando, Deus, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso foco, naquilo que o Senhor quer ministrar para a gente. Expandimos essa oração para quem está nos assistindo em casa, Deus, que a sua graça esteja conosco e que a gente possa oferecer esses momentos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Lucas 8, 24. Coloca... Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Só até aí. Em outra versão, onde está a vossa fé? Essa pergunta que eu quero deixar para você. Na verdade, se eu conseguir entender a profundidade dessa pergunta que Deus fez, eu já estou satisfeito e a gente poderia voltar para casa. Queridos, eles estavam numa situação de risco, sim. Amém? Era uma tempestade no meio do mar. Eles estavam num barquinho precário. Um barco simples, à moda antiga, de madeira. Então eles tinham motivo para estarem com medo e apavorados. Se você lembrar da passagem, Jesus dormia. Jesus estava lá tranquilão, enquanto os discípulos estavam apavorados. E daí Jesus acorda, resolve o problema, vai lá, ordena que a tempestade se acalme. Ele atende a necessidade dos discípulos naquele momento, e daí ele pergunta: onde está a vossa fé? E é essa pergunta que eu quero deixar para você, para nós refletirmos um pouquinho hoje. E sabe por quê? Sabe por que a gente precisa tratar desse tema? Alguém aqui não tem problema? Levanta a mão assim, aquele que não tem problema. Eita glória. Então você não está sozinho. Se você tem problema, querido, fica tranquilo, todo mundo aqui também tem. Eu tinha esperança que pelo menos um ou dois levantariam a mão, mas nós tivemos 0 casos. O problema faz parte da nossa vida, amém? O problema é igual boleto, gente. A gente se esforça para pagar aquele monte de boleto, quando a gente está quase vencendo todos eles, o mês vira e começa tudo de novo, misericórdia.
E assim é a nossa vida. Sabe, eu tenho uma listinha no meu celular que eu vou anotando todas as pendengas que eu tenho para resolver. Falo, nossa, eu tenho que resolver esse assunto aqui. Daí eu vou lá, pego o celular e faço uma anotaçãozinha. E eu vou naquela batalha, né, vencendo 1 a 1. Só que parece que quanto mais itens eu venço, mais vão aparecendo. Faz uns 15 anos que eu estou tentando eliminar essa lista, mais ou menos. Essa lista não acaba nunca, presbítero. É uma coisa incrível. E assim é a vida de cada um de nós. Os problemas fazem parte do nosso dia a dia. E você sabe uma coisa interessante? A impressão que eu tenho é que esses Golias da minha lista, parece que eles estão cada dia mais fortes, cada vez maiores. E assim é a vida. E assim a gente vai vivendo, derrubando um leão por dia, como diz o ditado. Só que eu quero deixar essa pergunta repetidas vezes no seu coração: onde está a sua fé? Porque o problema dos discípulos talvez seja maior do que o nosso. Um perigo real de vida. E mesmo numa situação de vida ou morte, Jesus ainda vai lá e fala assim: ei, cadê a sua fé? Em outra versão, por que vocês são tão tímidos? Não têm fé? Então essa foi a pergunta de Jesus diante de uma situação real de problema. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre permitiu que nós tivéssemos problema. Que todo o povo de Deus, que todos os filhos amados e queridos tivessem problemas. Sempre. Parece que essa é uma regra espiritual. Deus permite. Mas eu quero que você pegue uma visão hoje, para você enxergar as tribulações de uma forma diferente, para você enxergar os problemas, os desafios de uma forma diferente. Deixa eu falar uma coisa para entrar no seu coração. O problema, ele tem a capacidade de te aproximar de Deus. Eu vou repetir para você guardar isso do fundo do seu coração. Os problemas têm a capacidade de te aproximar de Deus. É isso que o problema faz. Sabe? Enxergue as tribulações do seu dia a dia de uma forma diferente. Porque essa é a pergunta que Jesus faz para você: onde está a sua fé quando você está diante dos problemas? E a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Salmo 121, está escrito assim, ó: elevo os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro, alguém termina para mim esse versículo? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, quando o salmista aqui se vê diante de problemas, diante de tribulações, ele eleva os olhos para os montes e se pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele sabe de onde vem. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E você também sabe de onde vem o seu socorro. Então, quando nós estamos em tribulações, quando nós estamos com problemas, por mais grandes que sejam, a gente se esforça para resolver. Na força do nosso braço, a gente esgota todas as opções que nós temos para solucionar as nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas pendengas do dia a dia. Só que quando não tem mais para onde correr, você cai no colo de Deus. Você eleva os seus olhos para os montes, porque o único lugar que você tem esperança de que haja socorro é do Senhor teu Deus. Amém? Não é assim? Ou eu estou enganado? Então, gente, quando aparece um Golias na sua vida, você sabe o que acontece? Você olha para os montes, porque o seu socorro para derrubar o Golias vem do Senhor.
quando você se encontra sem saída, quando você não tem mais alternativa, quando tudo está perdido, tudo está lascado, desgramado, você olha para os montes, porque o seu socorro vem do Senhor. Então o problema, ele tem a capacidade de te aproximar de Deus. Enxergue o problema de outra forma a partir de hoje. Amém? Eu quero ler um texto, Mateus 5, por favor. Mateus 5, versículo 43. Queridos, esse é o Sermão da Montanha. O sermão mais famoso de toda a história da humanidade, muito provavelmente. O Sermão da Montanha. Jesus, Ele mesmo, está falando aqui assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? NTLH, por favor. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Ei, você já parou para pensar o tanto que é forte essa pronúncia? Ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Queridos, isso se chama desenvolver a nossa salvação, tá? Seguindo adiante, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons, sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém, até aí tá bom. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto, ele vai na contramão da natureza humana. Ele vai na contramão de tudo que a gente tem vontade no nosso coração. Ninguém tem vontade no coração de amar o inimigo, de amar quem persegue. E aqui eu quero expandir os seus inimigos e aqueles que te perseguem pelos seus problemas e pelas suas tribulações, ou por aqueles que te geram problemas, inimizades, aqueles que te geram desconforto. Porque talvez você não tenha inimigos, amém, glória a Deus se você não tem, mas problema você tem, tribulação você tem. Então, querido, qual que é o mérito de nós sermos gratos a Deus, de nós darmos graças pelo período maravilhoso que nós estamos vivendo? Qual que é o mérito de você tratar super bem, ser amável com quem é da sua família, com aqueles que é o seu brother, seu parceiro? A mágica desse texto está em nós sermos bons, em sermos gratos, em reconhecermos o favor de Deus em toda e qualquer situação, ao contrário do que a natureza do nosso coração diz. Então aqui eu estou te desafiando a ser limpo em meio à tempestade. Eu quero aqui lembrar vocês de um exemplo que o pastor Léo deu aqui. Porque eu encontrei um velho amigo aqui na cidade esses dias, que ele não pertence à nossa igreja, ele veio nos fazer uma visita, e foi justamente num dia em que o pastor Léo pregou sobre a graça da garça, baseado numa música. A garça, ela tem o poder, a habilidade de andar na lama, sem se sujar. Inclusive tem uma foto que eu esqueci de trazer, uma foto de uma garça branca, linda, maravilhosa, em meio àquele lamaçal negro.
E a pregação do pastor Léo era em cima disso. Era um desafio para que nós vivêssemos desse modo, para que nós tivéssemos a habilidade de ser como a garça. Presta atenção, a lama, ela representa os nossos problemas do dia a dia, representa as nossas tribulações, representa aqueles que te perseguem, aqueles que te desviam do caminho de Deus, que fazem você sair da bênção. Sabe quando a gente se esforça para ter um comportamento amável, para seguir tudo aquilo que a Bíblia diz, só que de repente vem aquele cara inconveniente que você odeia, e ele faz você sair da bênção, ele faz você perder a cabeça, você falar palavrão, você mentir, você ser grosseiro, você fazer tudo aquilo que a Bíblia pede para você não fazer. Então a lama, ela representa essas situações do seu dia a dia, que te cercam, que estão presentes. Sabe quando aparece aquele monte de boleto, e que a gente fica com raiva, porque o boleto veio mais caro do que você imaginava? E muitas vezes a gente sai da bênção, a gente pisa fora da linha, por causa de situações rotineiras, de problemas bobos do nosso dia a dia. Então, trazendo aqui para o desafio da garça, a lama representa esses problemas, representa essas situações da sua vida, não aqui na igreja, mas lá fora, quando você está derrubando um leão por dia. E a garça, ela tem a habilidade de transitar nesse ambiente sem se contaminar. Está aí lançado o desafio para você. Onde está a sua fé? Quando a gente tem convicção de que Deus está no controle das coisas, como Jesus tinha, ele fica tranquilo. Acharam a garça na lama, isso aqui é arquivo de alguns anos atrás, só pode. Essa é a graça da garça. Olha que coisa linda, santa, com vestes imaculadas. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Essa é a garça, em meio à lama. Guarda essa imagem no seu coração, porque ela ficou no coração daquela visita que veio naquele culto por anos. Sabe, querido, é um desafio você desenvolver em você a habilidade de transitar nesse ambiente sem se contaminar. Amém? O teu desafio, querido, é assim como o Abacuque, eu mencionei alguns dias atrás. E o Abacuque está na moda, eu sempre gostei dele, porque agora nós temos uma canção nova sobre Abacuque. Abacuque diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que não haja ovelhas no aprisco e que não haja gado no curral, ainda assim eu me alegrarei em ti. Essas são as palavras de Abacuque. É muito diferente da situação contrária. Imagina que o curral está cheio, que a figueira está cheia, que a videira está cheia, que está tudo legal. Glória a Deus se você estiver nessa situação. Glória a Deus. Mas se você não estiver nessa situação, o desafio é, assim como Abacuque, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei, sabe no quê? Na esperança. É isso que Paulo fala para os romanos, para que a gente se alegre na esperança que nós temos em Deus, em tudo aquilo que Deus tem de promessas para nós. Então Abacuque, ele sabia o Deus que tinha, e ele sabia que, por enxergar o povo de Israel fazendo um monte de burrada, que eles passariam por essas situações difíceis. Só que ele escolhia se alegrar em Cristo. Então esse é o nosso desafio, queridos.
O nosso desafio é em meio aos problemas, não é em meio à bonança. É em meio aos problemas, em meio às tribulações, nós enxergarmos o favor de Deus. Nós reconhecermos a graça de Deus sobre nossa vida, mesmo diante de tantas dificuldades. Saber que Ele está cuidando de gente, saber que Ele está no controle, que a nossa vida está na palma das mãos deles e que nós não temos o que temer, porque Deus está conosco. Esse é o desafio, porque conforme o Sermão da Montanha já mencionou, qual que é o mérito que nós temos em sermos gratos a Deus quando tudo vai bem? Até os pagãos fazem isso. O desafio aqui lançado é nós estarmos no meio da tempestade e ainda assim enxergarmos o favor de Deus, enxergarmos a proteção de Deus, enxergarmos que Deus está no controle e que Ele está permitindo nós passarmos por isso por um propósito. Por um propósito. Amém? Então eu quero que você entenda que Deus, Ele permite isso, tem um motivo. Porque muitas vezes é comum nós vermos os filhos de Deus, cristãos, pessoas que realmente são tementes a Deus, se questionarem, por que Deus permite que eu passe por isso? Eu sou filho de Deus, eu estou me esforçando para ser uma pessoa reta, para ser uma pessoa digna, para andar conforme reza a palavra, e mesmo assim eu passo por uma situação dessa que eu estou passando? Por que Deus permitiu que isso ou aquilo acontecesse comigo? Essa é uma pergunta comum. Mas deixa eu te trazer um provérbio que é famoso e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Tem um provérbio que diz que o mar calmo nunca fez bons marinheiros. O mar calmo nunca fez bons marinheiros. Da mesma forma, um bom piloto, ele não se faz em pista dupla. E eu estava comentando isso aqui, eu gravei um áudiozinho na noite da adoração, para que eu lembrasse, Deus trouxe isso no meu coração, e daí a pastora Luciana, ela ouviu eu comentando isso, eu gravando um áudio para mim mesmo, e daí ela lembrou de uma situação a respeito dela, ela falou que eu poderia contar. A pastora Luciana, ela sempre dirigiu bem, embora fosse mulher, né? Brincadeira, gente, tem muita mulher que dirige bem, tá bom? Amém? Amém? Tem muita mulher que dirige bem. Eu não sei se tanto assim, mas tem. Mas tem, ó, tem algumas pelo menos. Mas a pastora, ela desde muito nova, ela estudava em outra cidade, não a que ela morava, ela viajava praticamente, né, toda semana. Então ela pegava um trecho de 100 quilômetros de Barretos até Ribeirão para estudar. E é engraçado porque ela ia sozinha, recém tinha tirado a habilitação, e ela sempre muito destemida, ela pegava lá a rodovia e ia embora estudar. E sempre dirigiu bem. Só que ela sempre dirigiu bem para os padrões de São Paulo. Sabe, talvez você não conheça as pistas de Barretos a Ribeirão, mas são 4 pistas maravilhosas que vão e 4 pistas maravilhosas que vêm. Pista dupla de ponta a ponta, com tudo sinalizado, com tudo perfeito, parece um tapete. Não tem uma pedra no asfalto. E daí, o carro dela furou o pneu. Ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para trocar o pneu? Não teve preocupação, rapidinho o carro do socorro já encostou e trocou o pneu para ela. Igualzinho no Mato Grosso, gente. Pois é. Daí ela veio para o Mato Grosso. Daí ela teve que pegar a BR-163. A BR-163 nos dias de hoje até que está bonita. Agora, 15 anos atrás, queridos, vocês não sabem como é que era isso aqui. Alguns sabem, né?
Resumindo, ela teve que reaprender a dirigir na rodovia. Eu tive que ajudá-la bastante, porque a história era outra. Aqui é somente uma pista, tem 10 carretas para ultrapassar, tem buraco, não tem acostamento, e etc. Então foi um período de adaptação, e ela se tornou melhor por conta disso. E daí, mais recentemente, nós fomos para uma fazenda, e ela passa mal quando pula muito na estrada de terra, e era um trecho longo de terra. E daí, para ela não passar mal, eu falei, amor, vem dirigir você aqui na estrada de terra, porque quando ela dirige, ela não passa mal. Queridos do céu, se arrependimento matasse, eu já estava segurando Deus me livre aqui, fazia hora. E daí ela percebeu que na estrada de terra também não era tão simples quanto no asfalto. E assim é a nossa vida. A gente vai subindo de nível. E quanto mais difícil for os nossos desafios, mais bom marinheiro nós nos tornamos. O marinheiro bom é aquele que consegue enfrentar a tempestade, dirigir na água calma, até o presbítero Alexandre pilota. É mamão com açúcar, é melzinho na chupeta. Agora, enfrentar o mar na tempestade é o que separa os homens dos meninos. Amém? Então, querido, eu quero que você se lembre que quando a estrada da sua vida estiver cheia de buraco, cheia de obstáculo, quando o mar estiver cheio de tempestade, você sabe o que está acontecendo? Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está te tornando maior do que você era. E Deus tem propósito com tudo isso. Sabe, quando o mar está revolto na sua vida, lembre-se que Jesus está dormindo. Você está apavorado, com medo da vida, e Jesus está lá, dormindo, tranquilão. E Ele está lá só avaliando onde está a sua fé. Onde está a sua fé? Eu quero, por favor, mostrar uma foto de uma bailarina linda, maravilhosa. Olha só, eu não sei você, mas eu admiro a leveza delas. Eu fico imaginando o Jurandir fazendo essa pose. Olha, imagina, é bonito você ver os passos e a leveza e o espetáculo que se apresenta diante de uma mulher bem treinada dessa forma. Mas aquilo que a gente não vê são os calos. Por favor, a outra foto. Esse é o preço que ela paga para chegar naquele propósito. E Deus, Ele quer fazer da sua vida um espetáculo. Ele quer fazer da sua vida um reflexo. Só que existe um preço a ser pago para tudo. Então, essa foto aqui, ela representa muito bem essa ministração. Porque é maravilhoso nós admirarmos o espetáculo que a bailarina apresenta. A gente se emociona, a gente aplaude. Só que o que nós não vemos são os calos gerados para atingir esse propósito. E muitas vezes as pessoas não estão enxergando os calos da sua vida, mas tem um propósito que Deus está interessado no espetáculo a ser apresentado. E vale a pena, querido. A Bíblia diz que o nosso trabalho em Deus nunca é em vão. Então, deixa Deus te forjar. Olhe para os problemas que você enfrenta de outra forma, de outra maneira. E eu quero trazer outros exemplos além desse, porque esse aqui, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né?
Esse aqui exemplifica muito bem o que nós estamos falando. Mas eu quero te trazer para a Bíblia. Pode apagar aqui o... Queridos, é muito fácil nós aplaudirmos Davi. Quando a gente fala do rei Davi, a gente enche a boca. Por quê? Porque Davi foi o grande rei de Israel. Ele foi a referência de todo o período do reinado até Jesus. Foi um exemplo grande de liderança, de fidelidade. Sabe? Davi foi o cara. Mas e o preço que ele pagou para ser essa pessoa? Para ser esse homem? Eu não quero entrar aqui para a gente fazer um estudo profundo da história de Davi. Mas eu quero que você vá lembrando aí mais ou menos. Sabe por quê? Cristãos batizam seus filhos com o nome Davi. O nome Davi é lindo. E é uma referência. E eu acho legal demais. Dar o nome. O meu sobrinho chama-se Davi. Por quê? Porque a gente olha o espetáculo que ele apresentou. A gente olha o Davi na primeira foto da bailarina. A gente não lembra do Davi pelos calos que ele passou. Davi, querido, ele teve que fugir muito tempo do rei. Imagina um reinado inteiro querendo te matar. Imagina você viver anos na terra dos filisteus, você guerrear a favor dos filisteus, porque o seu próprio povo queria te matar. Davi teve que fugir do próprio filho porque queria matá-lo. Davi, desde lá de criança, ele já foi rejeitado. Davi tinha que cuidar lá das ovelhas malhadas. O que significam isso? Daquelas que ficavam mais longe, que tinham menos valor. Quando foi escolher o rei, Davi foi o último filho. O pai nem lembrava de Davi. Mas Jessé, você não tem mais um filho, não? Porque nenhum desses 11 são rei. Tem mais um, Davi. Então ele teve inúmeros problemas de rejeição, de traição, de desprezo. Sabe, quantos calos Davi não teve que passar para ser forjado como um homem segundo o coração de Deus? Davi não nasceu pronto. Ele foi forjado pela tempestade, pelos problemas, pelas tribulações. Esses são os calos da vida de Davi. Amém? Da mesma forma, eu quero trazer outro exemplo. José do Egito. Por favor, abra esse texto, que esse texto é maravilhoso. Gênesis 41, 40. Na mesma linha de raciocínio, queridos, a gente podia falar de um monte aqui. A gente podia falar de Elias, podia falar de Daniel, podia falar de Jesus, de Moisés. Se você pegar todos os homens que foram tops na Bíblia, eu não estou falando de pessoas que caíram no meio do caminho, eu estou falando de pessoas que foram fiéis a Deus do começo ao fim, pessoas que são exemplos, que são referência. A gente fala lá o Deus de Elias, né? Elias sofreu pouco, Elias teve poucos calos, poucos problemas. E Moisés? E Daniel? Vai lembrando aí. Deus nunca poupou ninguém que ele quisesse forjar para ser um grande homem em Deus. O texto de José diz assim, sabe qual que é essa parte do texto, querido? É a parte que ele vira bailarina. É a parte que ele apresenta, que Deus apresenta um espetáculo através da vida de José. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Isso aqui é Faraó falando para José. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Ei, para um pouquinho. Anel sinete é aquele que tem um símbolo, que quando o rei deseja fazer qualquer lei, qualquer coisa, ele vai lá e coloca o símbolo no papel, e aquilo torna-se uma
lei. Simplesmente o rei tira o anel do dedo e coloca no dedo de José. Você tem noção de que momento de honra que ele está recebendo? Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei. E mandou que os seus homens fossem na frente gritando: abram um caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. Amém. Até aí tá bom. Queridos, olha que momento de honra. Olha que momento mágico. Não tem como alguém ser mais honrado do que José foi nesse momento. Não tinha uma forma de ser um espetáculo mais bonito para honrar o nome do Senhor do que esse. Sabe, é fácil nós aplaudirmos José nesse momento mágico. Um momento maravilhoso. Mas e os calos que foram gerados no pé dele? E o tanto de tempestade que ele passou? Sabe, queridos, aqueles que gritavam para abrir o caminho para ele passar, eles aplaudiam o agora governador, mas eles não viram os calos que estavam no pé. Eles não perceberam. Ninguém chega numa posição privilegiada, querido, sem pagar um preço. Ninguém chega lá por acaso. E aqui eu não estou falando de ser governador como José foi. Eu estou falando de qualquer posição privilegiada que você tenha como alvo. Talvez o seu alvo seja ser uma boa esposa. Existe um caminho a ser trilhado. Você quer ser um bom profissional, existe um preço a ser pago. Você quer ser um bom evangelista, existe um preço, existe um calo que você precisa ganhar para atingir esse objetivo. Sabe, quando a gente vê o pastor Murilo pregando muito aqui num domingo, é que vocês não sabem o tanto que ele se esforçou para aprender a respeito daquele tema. As coisas não vêm assim. A tempestade que Deus permite você passar, é porque Ele tem um plano para te tornar maior. Amém? Você está comigo? Amém? Então, querido, as dificuldades, as tribulações, os problemas da sua vida, eles te tornam maiores. Eles te fazem crescer. Então, olhe para os problemas de outra forma. Onde está a sua fé? É assim que você precisa enxergar os seus problemas. Sabe, Davi, ele enfrentou um leão. Ele enfrentou um urso. E esses desafios, eles capacitaram Davi para enfrentar Golias. Se Davi não tivesse passado por esses problemas, por essas tempestades, ele não estaria pronto a hora que aparecesse o Golias da vida dele. Quando apareceu o Golias, ele já estava preparado, ele já sabia lidar com aquilo, ele já tinha experiência para resolver aquele problema. Ele não teve medo do Golias, porque quem já enfrentou um urso vai ter medo do Golias? Enquanto que um exército inteiro se acovardou. Deus preparou Davi. Então Deus, querido, Ele vai nos forjando, sabe? As humilhações, as traições, as injustiças, tudo aquilo que José enfrentou, capacitaram ele, prepararam ele, para ele não se desviar dos caminhos de Deus, quando ele se tornasse governador. Você está entendendo? Eu quero te trazer alguns exemplos para fazer você entender. O povo de Israel teve muitos reis, e a grande maioria foi mal perante o Senhor. Sabe por quê? Eu tenho para mim um porquê. Davi foi super bom, porque ele teve que conquistar o reinado. José, ele foi um ótimo governador, sabe por quê? Porque ele foi lapidado para ser governador. Mas a grande maioria dos reis de Israel ganharam aquela posição de mão beijada.
sem ser preparado, sem passar pela tempestade, sem conquistar a confiança do povo. Eu nasci filho do rei tal, então meu pai morreu, eu tenho 15 anos de idade, eu vou assumir o reinado. E daí a pessoa faz tudo errado, porque ela não foi preparada, ela não passou pela tempestade, ela não passou pelo fogo. Davi passou. Então, querido, se você está passando pelo fogo, vai passando pela prova dando glória a Deus. Amém? Deus está te preparando. Posto isso, querido, eu queria muito que você entendesse. Eu quero realmente deixar esses exemplos para você, para que você entenda que os problemas fazem parte da nossa vida. Posto esses exemplos todos, eu quero voltar para o cerne dessa ministração, que é aquela frase que os problemas têm a capacidade de te aproximar de Deus. Eu ouvi um provérbio chinês, coloca por favor, Maico. Não é um provérbio chinês não, é um provérbio oriental. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Parece complexo, mas não é não. Parece complexo, mas não é não. Na verdade é maravilhoso. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Um é consequência do outro. Eu quero trazer isso para a Bíblia. Porque esse ciclo que você está vendo aqui nesse provérbio, ele se repetiu na Bíblia diversas vezes, e isso já foi tema de pregações minhas diversas vezes. Durante o período de reis, durante o período de juízes, o povo de Deus sempre que vivia em bonança, em paz, gradativamente, eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Era isso aqui, ó. Homens fortes como Davi, criavam tempos de paz para o povo de Deus. Então eu quero trazer isso para a fé. Esses tempos de paz faziam o povo se acomodar em Deus. E devagarzinho eles se desviavam dos caminhos de Deus, porque a vida estava tranquila. E quando eles se desviavam dos caminhos de Deus, Deus se afastava deles, e os tempos se tornavam difíceis novamente. E quando os tempos se tornavam difíceis, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Alô? Então, os tempos difíceis geravam homens fortes na fé novamente. Esse ciclo ele se repete na Bíblia, ele se repetiu entre o povo de Deus por milênios. E eu quero muito aprender com isso, para que a minha vida não seja assim. Eu quero aprender com esse exemplo para que eu fuja dele. Eu não quero viver um ciclo de me afastar de Deus, porque eu vivo um momento de paz, porque eu vivo um momento de bonança. Então, durante praticamente todos os períodos que o povo de Israel vivia em paz, eles se afastavam de Deus, os homens se tornavam fracos em Deus, na fé, e sucumbiam. Daí eu que não sou burro, por que eu vou repetir esse erro do povo de Israel? Então está aqui um aprendizado. Eu comecei essa ministração perguntando para você a pergunta de Jesus: onde está a sua fé? Foi assim que nós iniciamos essa ministração, amém? Então quando nós estamos diante de tribulações, de problemas, onde está a sua fé? Reparem que tanto Davi, quanto José, quanto Moisés, quanto Daniel,
todos esses homens de Deus, eles passaram por grandes problemas, por grandes tribulações, mais do que eu e você, e eles nunca abandonaram a fé. Eles nunca se desviaram do caminho de Deus, por causa das circunstâncias que eles viviam. Davi viveu momentos maravilhosos, de paz, de bonança. Davi viveu momentos tenebrosos, de tempestade, de guerra. E em todos os períodos, ele se mantinha fiel a Deus. Essa é a diferença de Davi. Esse é o exemplo que nós temos a ser seguido. É ser a garça. É transitar em meio ao caos, sem se contaminar. Amém? Sabe, querido, eles passaram por todas as tempestades que a vida deles trouxe, sabendo que Deus estava na frente, que Deus estava no controle, e na hora certa, todos eles foram recompensados. José foi grandemente recompensado, Davi foi grandemente recompensado, Daniel foi grandemente recompensado, e assim por diante, porque é a promessa de Deus para nós. Então a promessa de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas ela não elimina do nosso percurso as tempestades da vida. Então use a tempestade para te aproximar de Deus. Reconheça a mão de Deus diante de todas as tribulações que você vive. Amém? Queria que você ficasse de pé. E eu quero deixar uma frase para o seu coração, que eu tomei isso como meta para a minha vida. Feliz é o homem que busca ao Senhor independente das circunstâncias. Vou repetir. Feliz é o homem que permanece, que busca, que é fiel, aquele que não sai dos caminhos, independente das circunstâncias, seja na tristeza, seja na felicidade, seja na saúde, seja na bonança. Permaneça fiel a Deus, querido, porque Deus tem um espetáculo para a sua vida, mas os calos fazem parte da nossa trajetória. Amém? Gostaria que vocês ouvissem mais uma vez essa canção, porque essa canção é o desafio da nossa vida. Essa canção, ela é a referência de Abacuque, amém? Essa? Amém. É aquilo que Abacuque escolheu. Ele escolheu se alegrar em Deus, em meio à tempestade. Que isso seja uma lição, que isso seja uma referência, e que isso nos torne cada vez maiores em nome de Jesus, amém? Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite,
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar aqui que escolhemos, Deus, sempre te amar. Nós escolhemos, Deus, nos alegrar na esperança que há em Ti, Deus. Em nome de Jesus, assim como diz Deus o salmista, assim como diz o apóstolo Paulo, nós apresentamos a Ti, Deus, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas tribulações. Contudo, Deus, que seja feita a Sua vontade sobre nós, Pai. Contudo, Deus, que
a sua vontade prevaleça sobre nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco cada irmão aqui diante de Ti, na Sua presença. Nós apresentamos cada vida, cada família, Deus, cada situação, cada tempestade, Deus, cada problema a ser resolvido. Nós sabemos que o Senhor está no controle, Deus, e Te pedimos instruções, Deus. Te pedimos, Deus, orientação, para que o Senhor nos conduza, Deus, de uma forma sensata, Pai, da melhor maneira possível, Deus. Que cada um aqui, Deus, possa receber sabedoria do céu, para transitar em meio à lama, Deus, sem se contaminar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada irmão, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada, Deus, situação, Pai. Que o Senhor realmente, Deus, nos capacite, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos forge conforme a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu reino e a Sua justiça sejam estabelecidos em nossa vida, em nosso dia a dia, Pai. E que a gente possa, Deus, nos apresentarmos como um espetáculo, Deus, de acordo com a Sua vontade. Que a gente possa refletir, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente possa, Deus, resplandecer a Sua luz, onde quer que a gente vá. Em nome de Jesus eu abençoo cada família e cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, sábado nós temos culto dos jovens. Domingo nós temos nosso culto às 19. Quero te convocar para você estar conosco, louvando e clamando ao nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz. Amém.